eu também tenho que convidar ele, né? Convidar. Ele também pode solicitar, né? Pode entrar na sua vaga e solicitar. Ih, meu filho, eu vou passar atrás do jeito que tá aqui. Nossa. Olá, tudo bem, pessoal? Bruna já entrou. Ei, Bruna, tudo bem? Seja bem-vinda. Ana Brahim, seja bem-vinda também. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem? O vídeo tá tudo ok? Boa noite, Bruna e Ana Brahim. Bem-vindas. Feliz de poder estar aqui mais uma noite de muito conhecimento. Catarina Hidruan, seja bem-vinda. E Marucel, seja bem-vinda. Boa noite. Nós teremos uma live hoje bem especial, que nós vamos abordar sobre assuntos muito importantes. Entrou também agora aqui o meu esposo, bem-vindo, aqui me dando força. Muito bom, estou muito feliz de poder estar aqui com vocês. Eu já fiz o convite, entrou o André, nosso convidado especial dessa noite. André, eu fiz a solicitação para você entrar ao vivo, tá? Van Souza, seja bem-vinda. Raquel, minha amiga de São Paulo, minha irmã, não é só uma amiga, é uma irmã do coração, que eu amo tanto. Que bom que você está aqui, Kelzinha. Oi, oi. Ei, André, seja bem-vindo, Oi. André. Obrigado. Tudo bem? Tudo Gente, bom? esse aqui é o André, ele é meu amigo, fez mestrado em neuropsicologia na PUC do Rio, né? A gente se conheceu lá, ele é o irmão que a PUC me deu, né? E Tamo junto. ele está aqui hoje para poder abordar sobre assuntos importantes. Eu trabalhei na área da infância e o estudo de pesquisa dele foi na área com idosos. Então, antes de iniciar essa noite maravilhosa com todos presentes aqui, Carla Rocha também seja bem-vinda, tá, Carla? Luiz Duarte também, bem-vindo. Vilácio, Obrigado, obrigada Carla. pela força. Ele vai agora se apresentar, tá? Para quem não conhece o André, ele é neuropsicólogo, ele vai falar um pouquinho da experiência dele do mestrado, e a gente vai fluindo de forma espontânea, né? A gente tem um roteiro, mas eu gosto que deixa as coisas bem espontâneas. Meu Então, Deus, vamos lá. botar as funções executivas em prática para qualquer Exatamente. situação que seja assim, que não se espere. Bom, primeiramente quero agradecer ao convite da Renata. Foi algo inesperado, mas como tudo na vida, são coisas boas. Espero que todos vocês estejam me vendo e ouvindo bem. Bom, vamos lá. Eu me chamo André, eu conheci a Renata na PUC, na época que eu tinha terminado minha graduação, sou formado lá, tenho mestrado em Clínica e Neurociência, fui orientado pelo professor Landeira e a professora Helenice Chachá Fishman, que são referências na área da neurociência e da neuropsicologia, que também foram orientadores da Renata. Sim. Também tive a orientação do professor Carlos Eduardo, que também é outra referência nessa área, que trabalha bastante com essa questão, ele me ajudou bastante também. E além da formação como neurociência clínica, eu sou neuropsicólogo também. Eu tenho a minha especialização em neuropsicólogo, que foi onde eu conheci o professor Carlos Eduardo. Aí, lá na PUC, todas as disciplinas que tinha referentes à neurociência que eu pude fazer, eu fiz na minha época de graduação, depois na pós, e junto da oficina, junto da pós-graduação, eu também continuei minha prática de estimulação cognitiva junto com a professora Norma Franco, que é professora de neurociências e neuroanatomia também. Então ela começou com esse projeto na Souza Marques e depois implementou lá na PUC. O professor Landeira, ele achou o projeto muito bom, então implementamos com idosos que tinham uma condição socioeconômica
um pouco mais favorável, digamos assim, a grande maioria é todo morador da Zona Sul, então era uma população diferente que foi base para a minha dissertação de mestrado, que foi, no caso, avaliar a memória episódica de idosos com diferentes níveis de escolaridades, com testes específicos para a memória episódica, buscando ver se encontrava alguma diferença significativa ou não. Brevemente, assim, minha carreira acadêmica foi essa. Fora isso, eu continuo auxiliando, fazendo um atendimento aqui e outro ali, ainda mais em tempos de pandemia, então tem que ter todo o cuidado possível. E atualmente eu estou auxiliando alguns professores lá na faculdade, nas aulas online também, dando esse auxílio para eles. E é isso, basicamente, assim como introdução. Bacana. André sempre, né, estava ali nos ajudando, dando aula, fazendo a parte, né, dessa oficina aí de memória e de estimulação cognitiva para idosos. Tem um projeto bem bacana lá na PUC que ele participa, né? E assim, e foi nesse contexto que eu resolvi chamá-lo, né? Porque ele, né, ele conflui na mesma área, né? Só que com a área de idosos. E aí eu gostaria de conversar aqui, alinhar para a gente iniciar essa live maravilhosa, né? Que a gente vai ter bastante conteúdo. Eu vou pedir o pessoal que tiver também dúvidas para colocar no comentário. A gente não gosta muito só de ficar, né, conversando um e o outro. A gente quer que todo mundo participe. Eu acho que a participação é rica de todos. Então, senão vai chegar uma hora que vai faltar repertório. Vai faltar repertório. Então a gente sabe que é muito bem-vindo as dúvidas. Então, André, eu queria conversar em relação na sua experiência profissional, né, dentro da área da estimulação cognitiva. Eu vou fazendo em paralelo com a infância, tá? Como a gente havia combinado. Em relação na questão da estimulação cognitiva, né? Vamos pensar aqui em pacientes aí neuroatípicos, os pacientes que têm a demência cognitiva leve, até o grau grave, até chegar a um transtorno neurodegenerativo como o Alzheimer, que você estudou. Gostaria que você explicasse para o público o que seriam esses transtornos neurodegenerativos, os sinais, os sintomas, né? Para que depois a gente fale um pouquinho da parte da neuropsicologia, do como que vai atuar e daí por diante. O que seriam esses transtornos, né? Na fase, né, do envelhecimento. Isso. Ok. Bom, boa pergunta. Inicialmente, quando falamos de envelhecimento, é necessário fazer algumas diferenças com relação a essa fase da vida no qual todo ser vivo, independente da espécie, está sujeito a passar. Envelhecimento ou senescência é uma fase no qual todo ser vivo biologicamente vai chegar, vai envelhecer. É uma fase no qual, após o ser vivo ele alcançar a fase adulta e está maduro o suficiente para reproduzir, ele vai simplesmente envelhecer. Isso para nós humanos também é uma característica, porque é muito comum, no senso comum, as pessoas confundirem o sujeito que é velho, o sujeito que é idoso, a senescência, e essas palavras têm diferença. Envelhecimento e senescência, essa questão da biologia da vida, do ser vivo envelhecer, simplesmente passar uns genes adiante. Já o idoso é aquele sujeito que, mesmo tendo conhecimento de que ele vai chegar numa fase da vida que ele vai ter declínio tanto físico quanto cognitivo, ele busca manter as atividades dele ativas. Ele não deixa essa condição de vida bater as condições dele. Já o velho é aquele sujeito que está numa fase avançada e que ele associa a fase dele de envelhecimento com uma fase de incapacitação. É aquele típico idoso que chega e fala: eu estou velho para essas coisas, eu não faço mais isso, eu não presto mais para isso. E não, às vezes é uma falta de estimulação, algo do tipo, sabe? Então, nessa fase é importante comentar um pouquinho esses termos, porque geralmente alguns encaram como sinônimos. Agora, com relação à questão do envelhecimento e da senescência sem ser patológica, vários artigos ilustram que isso é uma linha muito tênue, no qual você não sabe exatamente o que é o envelhecimento, entre aspas, normal,
envelhecimento patológico. E isso causou, num certo tempo, muitos conflitos entre diferentes exames, porque você não tinha uma linha, assim, uma divisão segura, porque é bem tênue, você não sabe como separar quando o sujeito está tendo aquele envelhecimento patológico ou natural. Porque no envelhecimento é necessário é esperado que o idoso ele comece a ter um declínio na memória, um declínio nos processos executivos, nos processos atencionais. Mas há casos em que o idoso ele tem esse declínio assim um pouco mais proeminente. Aí surgiu o termo, que é o comprometimento cognitivo leve, que é para aqueles idosos que, apesar de não terem um comprometimento da memória, eles ainda continuam sendo idosos ativos, sabe? A memória ela pode estar tendo, quer dizer, ela pode estar tendo uma pequena falha, aquela tipo, eu esqueço uma chave aqui, esqueço onde deixei tal objeto ali, mas quando você vai fazer os exames neuropsicológicos e você vai fazer, por exemplo, as AVDs, as atividades da vida diária, para você ver como é que aquele idoso está, e às vezes você faz comparação com os pares da mesma idade, mesmo nível de escolaridade, você vê que aquele idoso, ele só tem uma questão na memória, mas que, quanto às outras atividades atencionais, executivas, ele está muito bem. Aquele idoso tem uma questão na memória, mas você vê ele, tipo, indo na banca de jornal todo dia, como ele sempre faz, comprando o jornalzinho dele, fazendo a comida dele, ele tendo simplesmente a autonomia dele, ele não sendo tão dependente de terceiros, mas ainda com essa questão da memória. Agora, a coisa ela fica um pouco mais complicada, porque dependendo do tipo de comprometimento cognitivo, que se divide em minéstico e não amnéstico, o minéstico é quando ele afeta a memória, o não amnéstico ele não afeta a memória, ele pode ser de domínio único, quando ele afeta uma função cognitiva específica que não seja a memória, ou múltiplos domínios, quando ele afeta outras funções cognitivas, sendo minéstico ou não minéstico. E dependendo do tipo de CCL, o sujeito, o idoso, ele pode acabar desenvolvendo para algum nível de Alzheimer, de corpúsculos de Lewy, de demência frontotemporal, de demência vascular também. Então, dependendo do tipo de comprometimento cognitivo que ele tem que ter um acompanhamento, ele pode ter uma dessas demências, desses transtornos neurocognitivos, segundo as normativas da DSM-5, que pode aí sim ser uma coisa que venha a ser, entre aspas, um pouco mais confirmado. Porque certamente algum dos convidados aqui sabem que, por exemplo, o Alzheimer, por exemplo, você tem instrumentos, você tem formas de você avaliar o comprometimento desse idoso e como isso vai piorar, infelizmente, a situação no avançar dos estágios do Alzheimer, mas a confirmação mesmo do Alzheimer você só tem em sujeitos pós-mortem. Quando você faz a autópsia do cérebro, você realmente confirma que neurônios morreram, que você está tendo os agentes que acabam piorando a condição do Alzheimer, isso num processo cognitivo. E a massa basicamente cinzenta fica deteriorada, né? Que a gente isso. estudou, reviu isso. Eu estou vendo a Ana Brahim estava reportando aqui para a gente que a mãe dela, né, tem 76 anos e está tendo, às vezes, esquecimentos. E está falando que ela está falando do mesmo assunto umas 3 a 4 vezes. E o que seria, como que seria para ela diferenciar, né, no caso, para todos nós, né, enfim, às vezes pode ter aquela dúvida do que seria o esquecimento normal e aquele sinal de preocupação, assim, qual o sinal mais preocupante assim, para a gente onde ela tem pensar na vida idosa. Que ela tem que ligar o alarme, eu diria assim. Isso. Como eu mencionei, é uma linha muito tênue. Você não sabe o que é decorrente do envelhecimento normal e do envelhecimento patológico. É claro que é complicado, é claro que já é motivo de preocupação o fato de, por exemplo, o idoso, ele, por exemplo, esquecer o nome de outras pessoas com muita facilidade, aquela situação corriqueira dele perguntar o seu nome a cada 5 minutos, esquecer a chave, esquecer objetos pessoais, ou até em casos assim um pouco mais extremos, como você conhece aqueles instrumentos ou atividades da vida diária, você pode pegar, por exemplo, o Katz, o Lawton e o Pfeiffer, que pega instrumentos... O Vineland também, né? O Vineland é uma escala que é mundialmente reconhecida, utilizada desde criança, a gente utiliza para a população autista para ver nível de autonomia, né? Né, com deficiência intelectual para ver o nível de autonomia.
além também da população idosa, ela é utilizada amplamente dentro dessas faixas, né? Sim, sim, ela pega um espectro populacional bem grande. É Isso. bem relevante isso. Mas retomando aqui a questão das AVDs, são instrumentos que você avalia habilidades básicas, intermediárias e avançadas. Básicas do tipo, o idoso ele conseguir pagar uma conta num banco, numa loteria, comprar alimentos, administrar dinheiro, administrar remédio, conseguir tomar banho, coisas bem simples assim da casa. E à medida que esses questionários vão aumentando a sua complexidade, as atividades também vão aumentando. Eles vão das intermediárias, básicas e as avançadas. Aí as avançadas chegam a situações do tipo, o idoso planejar uma viagem para um lugar mais próximo, tipo, vai viajar para algum outro estado do Brasil, vai para algum outro lugar do mundo, ou ele consegue administrar uma festa para chamar os amigos, ou, por exemplo, administrar grupos de forma geral, sabe, diferentes instituições. Então, isso são coisas que exigem realmente uma função cognitiva um pouco mais complexa do que você só ir lá e comprar um produto no supermercado, que é uma coisa mais básica. E esse cuidado, essa preocupação, ela começa a vir porque que acontece? Essas atividades, geralmente o que acontece, que é muito comum no ambiente clínico. O idoso ele chega lá no ambiente clínico, isso geralmente é a família, algum filho, a esposa geralmente, ou o marido, dependendo da situação, ele reporta, fala que a minha esposa, o meu marido não está muito bem, eu estou notando que ela tem esquecido algumas coisas, e às vezes você faz uma comparação pareada. O que seria isso? Você pergunta para o idoso se ele consegue fazer comida bem, se ele consegue tomar banho, se ele consegue administrar a limpeza pessoal dele, o dinheiro, tomar remédio, coisas normais, corriqueiras. E o idoso, dependendo da situação, ele vai falar que uma coisa assim, outra coisa mais ou menos. Aí já teve situações que, em casos clínicos comentados, em grupos de pesquisa, que geralmente é aquela situação corriqueira que o pessoal comenta, que o idoso chega e fala, comida eu faço tranquilamente, consigo fazer meu bolo, coisa e tal, aquela coisa de vovó, né? Aí quando pergunta para o acompanhante fala, nossa, já esqueceu o fogo aceso umas 3, 4 vezes, tipo, a boca do gás ligada e sem fogo aceso, já tomou remédio fora de ordem, já acordou meio perdida no meio da noite, umas coisas assim bem disfuncionais, que aí já é uma situação que você tem que realmente ligar o alarme e pensar, pô, essa pessoa precisa de ajuda, ver exatamente o que ela tem, fazer um acompanhamento. E geralmente, no caso da avó, dessa sua colega que perguntou, eu certamente recomendaria ela ter uma avaliação neuropsicológica até para ter certeza e para possivelmente fazer um acompanhamento e ver como é que isso pode ser resolvido, ser acompanhado. Acho que isso é até relevante até para ela ter certeza do que realmente está acontecendo. Porque qualquer idoso pode ter um esquecimento, um lapso ou outro. Mas realmente, ao meu ver, já seria uma coisa meio preocupante isso ser algo assim mais corriqueiro, sabe? E ter situações que pode até envolver um certo risco à vida dela, esquecer gás aceso, sabe? Então, é algo que tem que ter um certo cuidado. Existe uma certa frequência, assim, né, desse esquecimento no comportamento, Sim, né, que se torna sim, sim. preocupante. A Ana Uhum. Brahim está perguntando aqui, com neuro ou geriatra? Os dois são bons. A questão é que o neuro, ele, por ser psicólogo, ele vai ter acesso a ferramentas exclusivas. É claro que tem Uhum. ferramentas que o neuropsicólogo, tanto o neuropsicólogo, quanto o fonoaudiólogo, quanto o geriatra, ele vai ter acesso porque são instrumentos de domínio público. Você pode pegar, por exemplo, o Minimetro, você pode pegar as baterias do Nitrine, que tem, por exemplo, memória de figura, você pode pegar uma fluência verbal, teste do relógio, que são tarefas que vão mensurar inúmeras funções cognitivas. É claro que são instrumentos que nós chamamos de baterias de rastreio. Não tem como você tirar uma hipótese de diagnóstico baseado só nessas baterias de rastreio. Geralmente a hipótese de diagnóstico ela é construída não só pelos resultados quantitativos que você tem através desses instrumentos, mas também o relato dos acompanhantes, que é um qualitativo que você vai parear com esses resultados. Então você faz meio que uma mescla de tudo para que você venha a ter um acompanhamento e ver o que você vai fazer para
tentar reduzir esse declínio da melhor forma possível. Não reduzir, mas digamos assim, você dá um freio, porque reduzir, dependendo do tipo de declínio, é difícil. Sim. André, acho importante Hum, também reprisar que os testes, né, neuropsicológicos, uhum. eles são privativos, né, do psicólogo, então por isso Sim, que sim, o André tem reportado, né, isso conforme o Conselho Federal de Psicologia, ele é privativo da nossa atuação. Então é recomendado que sim, procure o profissional para que sim. possa verificar isso. Gostaria Uhum. de aproveitar também e perguntar a você quais as escalas, você já estava falando de algumas aqui dentro, né, da atuação neuropsicológica, por exemplo, o estado, né, o exame de Mini-Mental, Mini-mental. Uhum. qual protocolo, assim, o que você sugere, o que esses testes medem, para que as pessoas possam conhecer aqui, dentro da fase, né, do trabalho neuropsicológico com idosos, né? Ok. Então, o Mini-Mental, ele é um teste muito simples, ele pode ser avaliado tanto em idosos que venham a ter uma questão de declínio cognitivo já instalada, assim como para idosos saudáveis. Porque o comparativo que ele Começaria utiliza. com ele, né? Com esse exame. Isso, Aham. isso, ele é o padrãozão, eu não digo assim que ele é o exame padrão ouro, tem teste, quer dizer, não exame, mas a bateria padrão ouro, mas só que ele é uma bateria de referência, todo mundo conhece, sabe? Ele não é exclusivo do psicólogo, até um fonoaudiólogo ou um geriatra pode aplicar o Minimento. Geralmente ele é muito Perfeito. utilizado por psiquiatras também, que às vezes chegam idosos com questão demencial, às vezes um histórico psiquiátrico também junto, porque tem a questão do humor também, que é um outro ponto que eu vou aprofundar também, que eu vou falar um pouquinho. Mas o Joia. Minimental, ele é um ponto de partida, porque vocês têm outras escalas padrão ouro. Podemos pegar, por exemplo, as baterias de inteligência, escala Wechsler, Kessler, que a gente utiliza tanto em é crianças, né? Também para diagnóstico de isso TDAH, para também, diagnóstico também no autismo, rastrear, né? isso, Dentro o autismo e deficiências, então a gente mede nível uhum, de QI, de QE, de uhum, várias funções cognitivas, também para a sim, sim. infância. Isso. Essa, no caso que ela está falando, é a escala mais para criança, que é o VISC, aí tem o VAIS e Isso. o ASI, que são O VAIS é mais a é, o, população adulta, né? isso, é mais adulta, é de 16 para Isso. cima até 89, 90 anos, e o VASI é uma escala abreviada, que Sim, sim, pega eu também essa utilizei bastante população. no meu mestrado. O ASI foi É, praticamente o meu mestrado inteiro, aplicação nas escolas públicas e particulares do Rio, nas 113 crianças, né, que eu fiz a isso. avaliação neuropsicológica. Para fim de pesquisa ele é bom, porque ele pega os principais índices de medida do QI que você tira. Então, é bem melhor para fins de pesquisa, é rápido do que você aplicar o teste inteiro, que são 15 subtestes. E, pô, você fica praticamente umas 2, 3 horas dependendo da criança. Então, é exaustivo, tanto para quem está aplicando, tanto para quem para avaliando. Mas Com voltando certeza. ao Mini Mental. É uma bateria simples, é uma bateria que você demora em média 5 minutos ou até menos para aplicar. Ela avalia habilidades mentais, habilidades atencionais, visoconstrutivas, habilidades de memória episódica, memórias de curto e longo prazo. Ela avalia assim, essas habilidades de uma maneira mais simples e a nota de corte dela é baseada na escolaridade. Geralmente, boa parte dos testes, Uhum. A maioria, sim. a maioria, ele A pega a maioria, questão da sim. escolaridade. Uhum. Por que a boa parte dos testes pega a questão da escolaridade? Porque tem a questão que é uma coisa que certamente eu devo falar mais tarde, ainda mais com relação à estimulação cognitiva, que tem a ver com a reserva cognitiva, a Isso. neuroestimulação. Então, tem muito a Uhum. ver com a questão da escolaridade e da profissão que influenciam nas habilidades cerebrais também. Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia como essa questão da escolaridade é relevante, tem pesquisas que eu já li que já fizeram versões adaptadas do Minimental para pessoas que têm um nível de escolaridade muito menor, tipo até a quarta série do fundamental, por exemplo. Então, é um Minimental um pouquinho mais revisado, com coisas assim muito mais simples. Para vocês terem uma Bacana. ideia, pessoas que têm Joia. essa questão de escolaridade, elas, por Uhum. exemplo, não conseguem fazer aquele cálculo matemático, que é você tirar 7 de 100 até chegar a 65. Você vai subtraindo 5 Tem vezes, dificuldade aí na depois memória de trabalho, né? Porque a memória de trabalho está também. totalmente ligada com a capacidade de fazer cálculos, né? Isso, Matemáticos. exige isso também.
Então, o que que a gente sugere para essas pessoas que têm essa questão da escolaridade, para não ficar, para não ter um score bem menor? A gente pede para essas pessoas contar de 10 até 1, que é uma coisa muito mais fácil. Então, conta aí de 10 até 1, de trás para frente. A pessoa vai lá, 10, 9, 8, e por aí vai. Porque a ideia, o que que acontece no Mini Mentor, para aqueles que nunca ouviram falar? A gente geralmente pede para a pessoa repetir 3 palavras que a gente fala, carro, vaso, tijolos. Aí depois a gente dá um cálculo matemático para ela esquecer completamente aquelas 3 palavras lembradas. A gente pega um pouquinho de memória de curto prazo. E depois que ela faz o cálculo matemático, a gente pede para ela evocar essas 3 palavras. Aí ela tenta evocar, tendo um agente distrator no meio do caminho, que é essa conta. Então a gente avalia as habilidades matemáticas também. Né? E também o controle Isso. inibitório, inibir esses estímulos prepotentes, né? Isso. Aí essa é uma das escalas que é utilizada, que é o Mini Mental. Tem a questão do Nitrine, que fez essa escala, que é a escala SERAD, que avalia, que tem um Mini Mental incluído. Tem um teste do relógio também, que é um teste que avalia não só as capacidades visoconstrutivas, mas também funções executivas, porque você tem que e um pouco de memória também, porque você tem que se lembrar como é que é um relógio com ponteiros. A instrução é bem simples, você dá uma folha em branco, dá um lápis para o idoso e pede para ele, olha, eu quero que você faça um relógio nesta folha em branco, marcando o horário tal, com todos os números e os ponteiros, marcando o horário que o avaliador pede. Aí o idoso vai lá e faz, aí você avalia como é que está a estrutura daquele relógio, se está todos os números, se os ponteiros estão nos números certinhos, se não faltaram elementos do relógio, sabe? Então, é um teste que você avalia quando está se instalando em estado demencial. Eu, por exemplo, eu já peguei idosos que eu apliquei essa tarefa e o idoso, assim, eu dei instrução, ele desenhou e depois ele chegou e... Qual era o horário mesmo? Aí eu cheguei para ele e falei, olha, escreve o horário que você se lembrar, tá? Eu não falo, porque aí você dá pista. Aí o que acontece? Quando o idoso, fica a sugestão para quem for aplicar esse teste, para quem tiver familiarizado com ele, pelo menos foi segundo o que a professora Helenice me sugeriu. Se acontecer do idoso ele realmente não se lembrar, então para você não causar assim uma frustração no idoso, que isso pode até ter um aspecto emocional, e idoso, eles se exigem muito nesse teste, eles ficam realmente assim muito mal, eles se frustram mesmo, sabe? O que você faz? Você chega para ele, tudo bem, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar uma outra folha, vou te dar o lápis e eu quero que você faça um relógio com todos os elementos e os números, com os ponteiros marcando, aí você fala uma outra hora. Aí ele vai lá, aí você pede para ele prestar atenção, reforça, fala de uma maneira que ele consiga te ouvir, sempre reforça isso para você ver seu tom de voz, para ver se ele está ouvindo você muito bem. Porque às vezes ele pode nem ter uma questão cognitiva, a memória dele pode estar legal, mas ele pode ter uma questão sensorial, audição, visão. Então, numa anamnese é muito importante você ver esses critérios, porque isso pode ser variáveis, intervenientes que você não pode estar controlando e que certamente o idoso ele tem uma questão sensorial. Aí o que você faz? Você busca botar um ambiente mais iluminado, uma sala um pouco mais isolada, que não tenha tantos distratores, tantos barulhos, para que ele venha a te ouvir muito bem, sabe? Porque isso pode também acabar influenciando no resultado do teste. E esse é um exemplo do relógio. Outro que eu aplico também, pelo menos na minha dissertação do mestrado, que o relógio eu não apliquei, mas um que eu apliquei, que é um fator que também pode influenciar na memória, é a escala GDS, que é a escala de depressão geriátrica, porque a depressão ela influencia na memória. Isso. Não é bem a Beck, que a Beck é uma escala mais específica para ansiedade, para ideação suicida, para depressão. É uma escala geriátrica. Se bem que a Beck ela poderia se aplicar também nesse tipo de quadro, mas essa é uma escala um pouco mais rápida, porque é que nem você fez pesquisa, você aplicou o ASI, que eram os 4 principais itens, e eu usei o GDS de 15 itens, que é uma escala muito mais rápida, porque era uma população de idosos bem grande. Então, para você não ficar fazendo o GDS de 30 perguntas, então ficou mais válido fazer o de 15. Acredita, tem GDS de 100. Nossa. mas é uma coisa muito específica, muito ampla. Então eu optei em aplicar o de 15. É claro que o de 30 é favorável quando você está num ambiente mais clínico, quando você quer ter uma informação um pouco mais detalhada.
E já deixo uma outra sugestão que o meu orientador no meu curso de especialização em neuropsicologia, que ele falou para mim, ele trabalha com idosos, mas já aconteceu dele Uhum. avaliar crianças e ele aplicar o GDS em crianças. Aí vocês devem estar se perguntando, poxa, aplicar uma escala de 12 em criança não faz o menor sentido. Aí que está o Aham. segredo. Ele Ah. aplicou, mas ele aplicou de maneira qualitativa. Ele fez as Uhum, perguntas sim. adaptando para a Em pesquisa realidade a da gente criança. faz isso, né? É E, comum é, também. isso. Ele, no caso, aplicou adaptando para a realidade da criança. Mas aí ele vai Uhum. anotar lá de forma qualitativa, bonitinho. Ele não vai numerar porque não dá. A população é outra, a normativa é outra. Então, com isso e fazendo perguntas simples com a criança, baseada no universo dela, você consegue tirar muitos dados. Assim como, por exemplo, apesar dos testes neuropsicológicos te darem normativas com relação ao estado cognitivo do idoso, baseado nos testes, tanto o padrão ouro quanto os testes de domínio público, tipo a SERAD, do Nitrine e tudo mais, Uhum. você consegue muito mais dados com a anamnese. Com a anamnese, ou com os dados mais qualitativos, você consegue pegar, por exemplo, aqueles idosos que se favorecem de pistas, de memória, de alguns outros resultados. Então, isso pode servir tanto para você ver como é que o idoso tem desenvoltura para lidar com a questão do declínio cognitivo dele, até o ponto de você tentar estabelecer, graças a essas pistas mais qualitativas, um processo de reabilitação, de estimulação, de treinamento cognitivo. E essas baterias servem para você ter esse declínio cognitivo assim, um pouco mais normatizado, para você ver o que realmente está acontecendo. Porque não dá para você fazer reabilitação se você não sabe o que exatamente está acontecendo. Por isso que Responde? a informação dos dados é bem precisa, né, nas avaliações, tanto Sim. qualitativas quanto Uhum. também dos testes, né? Ah, Isso. tanto a questão O de- cognitiva que a gente está avaliando, da memória, de todos Uhum. esses aspectos também de funções executivas que estão aí em Uhum. declínio, né, com a população que idoso está Isso. no quadro de demenciação. A gente precisa Uhum. refinar junto com a anamnese para poder trazer assim uma informação precisa e assertividade no nosso planejamento terapêutico. Então, por isso que é Isso. importante ver o comportamento, como é que está esse idoso, com frequência que está Isso. esquecendo, para começar esse passo a passo que a André está falando, tá? Assim como também na infância, a gente é importante para verificar dentro dos transtornos, né, Uhum. neurodegenerativos, vamos dar o um exemplo aqui, no que tange ao neurodesenvolvimento, transtorno de Isso. neurodesenvolvimento, como no autismo, a gente já observa os sinais precocemente, né? Como a gente Uhum. fala ali a questão da fala atrasada, né? Às vezes a criança com 1 Isso. ano ainda não fala. Então, a partir desses sinais, a gente vai também fazendo essas Uhum. avaliações, aplicando esses testes de inteligência, né? Existem os Uhum. testes, escalas aí que são precoces, que a gente pode avaliar como escalas Bailey, né? Que é uma escala que Isso. avalia o desenvolvimento motor, avalia a Você tem, linguagem, bebês, você, né? você tem um Bailey, tem o Columbia, tem Tem o Columbia, que avalia o nível de tem QI, né? um, Ainda tem com um inteligência Denver, não verbal, né? Para que isso, a tem um, criança que não tem fala, ela pode te isso, apontar ali e a gente verificar o nível do QI. Porque não é, exige a demanda da fala, então está bem adaptado para isso. É autistas, um, por exemplo, que são não verbais, né? é um outro processo cognitivo que é exigido da criança. E tem um outro também que é importante, que não sei se você é familiarizada com ele, que é o Denver. Só que o Ah, o Denver, Denver, o com Denver certeza. ele avalia a questão ele avalia 4 habilidades, que é a questão da coordenação motora fina, grossa, a fala da criança e as habilidades dela se socializar com outras crianças, habilidades de Maravilha. interação, sabe? Então você meio que compara com os pares e entrando um pouquinho no seu universo da questão da avaliação Sim. infantil, Estamos que na dicotomia, também na idoso dicotomia. versus infância, É, né? isso. O que acontece? É importante esse tipo de avaliação, porque isso lembra muito um caso, você falou de transtornos do neurodesenvolvimento, lembrou o último caso que eu atendi, enquanto, infelizmente, o Covid não estava pegando. A demanda da mãe, na ocasião, ela falou para mim que tanto parentes
os parentes principalmente, é muito comum das mães que não têm um auxílio, que ela falou assim para mim que muitos parentes chegavam para ela e falavam, isso é só uma fase, vai chegar um ponto que teu filho vai se desenvolver, ele ainda está muito novo e tudo mais. Porque o que acontece nessa questão do desenvolvimento? É Precisa ser muito comum. precoce. Precisa ser precoce. Tem Precisa que ser ser quanto precoce. antes. Tem que ser por Isso, causa da poda neural, né? Do isso, desenvolvimento crítico. isso. Porque o que acontece? É muito comum, e é um fato isso, quando as crianças são muito novas, de você não ver essas diferenças no atraso. Aquela criança que tem uma questão motor, uma questão na fala, uma questão de socialização, porque as crianças estão no mesmo patamar. A diferença você só vai ver depois quando a criança está, isso comparado aos seus pares, em fases da escolaridade um pouco mais avançadas. É aquela Sim. criança que está na primeira série, na terceira série. Aí é uma fase que você tem uma exigência do desenvolvimento da linguagem, desenvolvimento executivo, matemático, e essa criança que tem esses atrasos da questão do transtorno do neurodesenvolvimento, aí sim que as diferenças começam a ficar um pouco discrepantes. Você vê que assim, poxa, é um pai falando, meu filho de 4 anos, perdão, meu filho de 3, 2 anos, ele fala, ele tem um repertório verbal um pouquinho maior, enquanto meu filho com a mesma idade não fala nada. Eu naquela crença de que, meus parentes só esperam, espera ele ficar um pouquinho mais velho que ele vai começar a falar pelos Não, cotovelos. Não, quando for assim, não vai nessa de achar que... exatamente. Porque assim, não é querendo demonizar, pelo amor de Deus, gente, mas assim, Aham. parente não é especialista. Na dúvida, leve um especialista para ele fazer uma avaliação, porque quanto mais cedo, como a Renata sempre fala, quanto mais precoce, fica mais fácil de você ter uma banca multidisciplinar para tratar, porque depois fica mais difícil. E certamente a criança ela pode começar a ter transtornos de aprendizagem, transtornos motor, transtornos da fala. O paciente em questão Exatamente. o paciente em questão que eu peguei, ele tinha uma questão da fala que era bem complicada, sabe? Ele entendia, ele tinha um mínimo repertório, mas a gente sempre tinha dúvida se ele entendia o que a gente falava. E depois eu fiz o laudo, foi para fono, e enfim, a mãe atualmente está tomando as medidas dela para ver se o Claro filho dela que começa a ser estimulado. Claro que a gente faz a reabilitação cognitiva, né, através, né, a Sim, gente utiliza todas as ferramentas, mas a isso, gente sabe que esse período crítico ele vai de 2 a 3 anos, é um momento que sim, ocorre a poda neural. O cérebro vai entender que as uhum, áreas que não estão sendo utilizadas vai deletar. Então, para isso você sim, precisa cada vez retomar o conteúdo, né? aham, Refazer, retreinar. Eu vejo que eu gosto muito que a aba análise de comportamento aplicada, ela ensina muito essa repetição de você sim, generalizar o aprendizado em outros ambientes, uhum, porque isso fortalece a conexão e aprendizagem, né? sim, sim. Da criança, do idoso em questão, né? Que a gente tá abordando aqui. Mas Renata, acabou 3 anos, meu filho já está com 4, não fala, não tem jeito? Tem jeito, a gente vai Tem sim. utilizar Manda sempre para a Renata. aba a gente vai utilizar sempre a aba e a neuropsicologia para fazer a reabilitação Uhum. cognitiva e mudanças, né, comportamentais, ensino de fala, né, Isso. repertório verbal. Para quem tem deficiência intelectual, também estimular cognitivamente as áreas, né, Uhum. cognitivas que estão prejudicadas. Né, e fazer, porque quando você vai estimular, o cérebro ele tem a neuroplasticidade. Aí vou passar essa bola para o André. Explica um pouquinho para a gente essa neuroplasticidade que impacta tanto na infância, nesse período de poda neural que eu estou explicando para vocês, porque nos Aham. transtornos do neurodesenvolvimento, o que acontece? Existe um equívoco de informação, né? Isso. Passa erroneamente no cérebro, assim, olha, igual para criança com autismo, não está sendo requerido você responder, sendo que estava. Você é mãe, pai, está chamando. Fulano, ele Uhum. não te escuta porque no cérebro está entendendo que não é importante responder, sendo que é. É. Então, Uhum. essas falhas de comunicação é que faz, né, dentro dessa rede neuronal, né, dentro dessa sinaptogênese que ocorre, essas relações sinápticas ocorrem de uma forma alterada dentro do autismo, né? Aham. Dentro também, né, a criança que já tem aí a síndrome de Down, tem a deficiência intelectual, ocorre, né, da mesma forma com todas essas disfunções. O que acontece? A criança não vai responder, né, adequadamente ao ambiente.
devido sim. a essa questão. Claro que a gente pode estimular. Veio com 3 anos, meu filho não fala mais, igual no autismo regressivo, né, que ocorre. A criança para de falar, com 3 anos não fala mais. O que acontece? A gente vai fazendo todo o trabalho de ABA, né, de análise de comportamento aplicado, junto com a força que a neuropsicologia tem de avaliação neuropsicológica, para refinar esses testes, mensurar o nível de QI, quais áreas estão preservadas e quais áreas estão Uhum, alteradas, para que a gente possa ali fazer o plano terapêutico. Mas, assim, voltando à questão, André, fala para a gente um pouquinho da neuroplasticidade, também para a relação, por exemplo, tanto desse período crítico de aprendizagem, que ocorre em cérebros uhum, neuroatípicos, que a gente está conversando aqui, mas uhum. também para a população idosa que está em processo de demenciação. Por que a estimulação cognitiva ela é cientificamente comprovada, ajuda a melhoria? Uhum. Explica o que é essa neuroplasticidade para o pessoal aqui, por favor. Tá. Bom, vamos começar inicialmente antes da neuroplasticidade, pela questão da poda neural, que é importante. Sim, A poda neural é uma analogia simples que eu acredito que vai ajudar vocês a visualizar o processo. Imagine os neurônios, as conexões neurais, como se fosse uma planta. Quem é jardineiro vai entender. Planta, quando você cultiva, você tem que podar para que ela venha crescer. Então, na verdade, a criança nasce com uma quantidade bem grande de neurônios, ela perde esses neurônios, mas esses neurônios são perdidos porque eles não são estimulados. Então, você meio que perde esse neurônio, mas o importante é que você reforce conexões. Isso que é importante na criança. Por isso que tem essa excelente. questão que a Renata está falando, das chamadas janelas de oportunidades, períodos críticos, que são períodos que o seu cérebro tem como um limite para estimular essas áreas. Tanto para manifestação sensorial, manifestação de outras estruturas cerebrais, até que outras estruturas cerebrais vinham a amadurecer também. É, e isso é muito relevante para que o cérebro como um todo venha se desenvolver, as diferentes estruturas cerebrais, e com o tempo isso vai amadurecendo, amadurecendo, amadurecendo. É, brincadeiras à parte, tem a questão das funções executivas também, que foi o foco de estudo seu, Renata, que eu brinco Sim, falando que o córtex pré-frontal é a última estrutura a entrar em maturação neuronal. As sim, conexões sim, estão sim. ligadas, mas ela é a última a entrar em maturação e a primeira a entrar em declínio. Tipo, o gráfico de desenvolvimento faz assim, ó, É em tá U aí. invertido que a gente É chama, um, é né? um, A é um Nelly invertido. Diamond, que é uma autora que até eu sugiro, quem quiser estudar Sua mais sobre referência. funções executivas, minha referência, né? Ela fala que Uhum. é um formato em U invertido, porque ela inicia. O ponto crítico vai de 2 anos e vai se maturando até os Isso. 16 anos ali, vai se fechando. Essa área de memória, de trabalho, de flexibilidade Isso. cognitiva, controle inibitório, umas áreas já vai começando, iniciando mais cedo, né? O controle Isso. inibitório, por exemplo, a capacidade da atenção da criança parar a tarefa, inibir os impulsos prepotentes do ambiente para realizar Isso. a tarefa. E você vê É, criança e, com 3 anos, ela não consegue parar muito para prestar atenção, porque isso ainda não está desenvolvido. Criança que é não, não tá. mais, que é mais assim, idade escolar, 6 anos, você já vai ver que consegue mais ter uma atenção, porque essa fase cerebral já está mais maturada. E é assim que é Isso. magnífico o nosso cérebro, gente. Só fazer Na ressalva verdade. aqui, Vai lá. eu acho que é a Ana, né? Que está meio que apagada aqui. Falou a questão da aba, né? A aba é muito importante, viu, Ana? Para o Uhum. tratamento, a aba é magnífica, a ciência assim, comprovada para tratamento do autismo. Realmente a gente vê uma evolução assim sem precedentes, pacientes falando, pacientes obedecendo os comandos verbais. Então, apliquem a aba, pais que estão presentes, né, juntamente com os terapeutas, para que a evolução seja cada vez mais efetiva. Isso é bacana esse comentário, porque eu sou fã Uhum. e aplico isso no dia a dia também, no consultório. Vamos Isso lá, aí. pode falar, André. Então, dando prosseguimento a essa questão da Aham. maturação cerebral, isso é até relevante, isso entrando um pouquinho nas funções executivas, porque na infância, criança não tem função executiva muito bem desenvolvida, amadurecida. Então, os pais, eles que exercem esse controle. Os pais agem como se fosse o pré-frontal, que vai ser algo que posteriormente vai amadurecer. Os pais buscam passar conceitos do que é certo, do que é errado, do que pode, do que não pode, já que a criança não tem esses conceitos de
questões éticas assim amadurecidas, e isso vem também se desenvolver na fase da adolescência também, porque adolescente, vocês sabem como é que eles vivem a vida intensamente, acha que o fato de beber e pegar a direção que nunca vai acontecer deles se envolver no acidente, e os pais buscam sempre dar esses conselhos, filho, se for beber não dirija, pega o Uber, qualquer coisa eu pago, enfim, mas adolescente tem essa coisa assim, essa falta de controle, salvo alguns adultos aí que ainda estão com pré-frontal ainda em desenvolvimento. Mas enfim, isso é outra coisa. Mas brincadeiras à parte, isso com relação ao idoso, o que acontece? Algumas pesquisas informam que apontam que idosos têm uma dificuldade um pouco maior em tarefas executivas, né, em habilidades que vão exigir funções executivas, só que eles ainda têm a questão verbal bem cristalizada, eles conseguem ter habilidades verbais assim bem desenvolvidas, porque é algo que se cristalizou, está lá no cérebro guardado, então, por exemplo, você passa alguns testes verbais, eles vão ter pelo menos assim, habilidades de categorização, técnicas mnemônicas para se lembrar de algumas listas de palavras, outros não. Isso você pega muito, por exemplo, quando você aplica fluência verbal, por exemplo, o FAM, o FAS, que é para adultos, o FM é para criança, ou animais, frutas e roupas. Que aí você vai ver como é que ele consegue categorizar e evocar um número maior de palavras. É claro que criança vai ter muito mais facilidade ao evocar animais, porque é do contexto dela, vai ao zoológico, enfim, então tem um contexto ambiental aí envolvido. Eu apliquei muito esse teste de fluência, né? Que você vai avaliar a memória de trabalho verbal. Igual a gente fazia as categorias, roupas, frutas, animais. Então, tudo que é de roupa, blusa, camisa, a criança tem 1 minuto para falar. Então, lá a gente vai ver nível de perseveração, né? Às vezes, roupinha. Então, ele tem que dizer palavras, né, concretas. Roupa. Isso. O que está sendo repetido, né? Para a gente avaliar como é que está essa memória de trabalho verbal. Até no teste WASI, o VISC mesmo tem a primeiro subteste que pergunta, né, o que é fruta? E a criança tem que falar. O que é morango? É uma informação. Morango é uma fruta. O que é abelha? Abelha é um inseto. Então, o quanto que ela cristalizou de conteúdo. Na verdade, esse é o semelhança, que ele pega uma coisa mais... É o semelhança, que ele pega uma coisa assim mais de comparação de objetos, propriedades, tipo, o que há de semelhante entre vermelho e azul, o que há de semelhante entre abelha e borboleta, o que há de semelhante entre rio e montanha. E por aí vai, ele pega conceitos abstratos, outros conceitos físicos também. Para que ela relacione e saiba o conteúdo, assim como na fluência verbal, que a gente aplicou muito no mestrado, que é para você avaliar o quanto ela sabe daquele conceito de roupa, o que é roupa, o que é animal, vai falar macaco, papagaio, vai falando tudo em 1 minuto. E é interessante você estar falando, então, que a inteligência está cristalizada na memória de trabalho verbal do idoso, certo? Comumente em pesquisas científicas, né? Mas a verbal principalmente, porque se você passa tarefas que exigem habilidades executivas, eles começam a ter um pouco de dificuldade. Se você, por exemplo, aplicar tarefas, fazer um pareado, tipo adultos com idosos, é claro que os adultos vão ter um desempenho um pouco melhor se você, por exemplo, passar uma tarefa tipo Torre de Hanoi, Torre de Londres, que você tem que... É aqueles testes que você tem que passar um aro de um ponto A para o ponto C. Isso, mas só que os idosos eles vão ter mais... Isso, muito planejamento. Então os idosos vão ter um pouquinho mais de dificuldade nessa tarefa, eles vão concluir, mas é claro que certamente eles vão fazer um número muito maior de movimentos, vão levar muito mais tempo, em comparação a adultos que vão ter uma outra forma de planejamento. Então, mas em habilidades verbais, assim, os idosos eles ainda conseguem ter um desempenho um pouco dentro dos parâmetros ditos normais. E vocês veem muito isso, por exemplo, idoso tem hábito de fazer caça-palavras, palavras cruzadas, sudoku, e isso, querendo ou não, é estimulante, sabe? Para eles é bom, porque são tarefas que vão estimular as capacidades cognitivas deles, de tentar se lembrar de palavras que a gente até, nós mais jovens, nunca ouvimos falar, que é da realidade, assim, do momentos deles, então...
Então, e muito jornal. O idoso gosta muito de ler jornal, se manter informado. É claro que hoje em dia está mais informatizado, então eles têm um pouquinho de dificuldade nessa questão de computador, se bem que na oficina que eu trabalhei, os idosos eu brincava falando que os idosos eram bem high-techs. Eles pegavam joguinhos com os netos, ficavam jogando aquele site o Rachacuca, sabe? Então eles Ou o realmente aplicativo estavam bem antenados. Luminosity também, né? Luminosity é o Isso, aplicativo que até a gente recomenda aqui que faz esse processo aí de você estimular as funções executivas, isso. né? E é Tem bem ele, tem um bacana. Pique, tem vários. Tem Tem vários, várias. né? Que a gente já dá Isso. de dica aqui para vocês. Queria Uhum, abordar um pouquinho sobre essa estimulação cognitiva, né? Para a gente uhum, fechar, né, essa parte de live. Gostaria de aham. abordar primeiramente. Deixa eu só antes de falar, tem uma pergunta aqui. A pessoa que ainda na fase adulta tem muitas falhas de memória, isso pode indicar muitos problemas na velhice? E alguma sugestão para Certo, frear isso? Pode responder, André, por favor? posso. Certamente, pessoas que têm muitas falhas, você tem que ver o que está acontecendo. Tem que ver, por exemplo, se tem uma questão de ansiedade envolvida, alguma comorbidade, depressão, porque, como eu falei antes, se a pessoa tem depressão, isso certamente vai influenciar nos processos de consolidação de informação. Certamente a pessoa não vai estar motivada a A atenção é consolidar novas rebaixada informações. também, né, no Até, córtex pré-frontal, né? isso, processos atencionais são Sim, rebaixados. É claro que é o seguinte, não dá para vocês avaliarem não só memória como atenção como coisas brutas, porque você falar que num laudo neuropsicológico a pessoa tem rebaixamento de memória, isso para mim não vai querer dizer nada, porque como vocês sabem tem vários tipos de memória. Ok, rebaixamento de memória. Eu ia perguntar, que tipo de memória? Episódica, semântica, operacional, curto prazo? Que tipo de atenção? Sustentada, dividida, alternada, tem geral? várias, né, André? A gente E tem lida com testes que várias. avaliam. Sim, e tem testes que avaliam Exatamente. isso, sabe? Tem o FDT, que é o Five Digit Test, que avalia a atenção Controle dos cinco dígitos, inibitório. controle Aham. inibitório, que ele é muito cruzado com aquele outro teste, que é o Stroop, que avalia também controle inibitório, Também. processo Uhum. atencional, que é um teste. O Stroop, ele é muito mais fácil, que ele é um teste assim que vocês pegam em Apliquei qualquer ele. lugar da internet. Qualquer lugar da internet vocês pegam o Stroop. Mas o FDT é um pouco Privativo mais já. complicado, Uhum. que ele já é privado, assim como o BPA. Dos psicólogos. Isso, que é a Exato. bateria psicológica de atenção. Que aí o BPA Exatamente. ele já avalia a atenção geral, concentrada, dividida e alternada. É muito bom assim para idosos, fase escolar, porque ele pega Tem o g o trinta e BPA oito também, né, André? O G38 avalia o também, raciocínio, ele tem até online que a gente aplica, né? O teste sim, a da bateria modalidade informatizada. online. Exatamente. Isso. Tem o Mas voltando D2, atenção concentrada, tem vários, gente. Uhum. Vários Tem, tem, instrumentos para a gente tem aplicar vários. aí. Su, Nós, assim, psicólogos. a sugestão para aqueles que estão começando ou que não estão tão familiarizados é essa coisa de neuropsicólogo, apesar de ser um pouquinho trabalhoso, eu brinco falando que é como se fosse um trabalho de detetive. Porque através da anamnese, uma anamnese muito bem feita, você vai poder elaborar hipóteses do que aquela pessoa tem, não só se sustentar pela queixa do paciente, tipo, meu pai idoso, sei lá, 70 e tantos anos, ele está com queixa tal, tal, tal. Aí você sustenta aquilo, ou uma criança também, que está com uma queixa de aprendizagem, enfim. Aí Tá você vai com, ver se essa né, aprendizagem. dificuldade, tá com uma Isso, descalculia, uma dislexia, isso. né? Às vezes a criança ela não tem nenhum transtorno de aprendizagem, às vezes é um problema de TDAH que pode estar influenciando nesse processo, porque quando a criança ela tem a atenção muito comprometida, qualquer coisa dispersa a sua atenção, isso certamente vai comprometer o seu processo de memória, porque se ela não está com a atenção focada no que é realmente relevante, ela certamente não vai memorizar e qualquer coisa vai ser distratora. Bom, eu não sei se eu respondi a pergunta de quem falou sobre a questão do pai, eu acho. Foi isso? Sim, eu Sim. acredito que respondeu sim, André, assim, É. para mim. Se tiverem Então alguma dúvida, comentem, por favor, pode tá? perguntar. A gente está aqui para, né, sempre esclarecer, Uhum. né? Mas, vai lá. Pode falar, André, se você Ah, tá. quiser Não, complementar. é mais para complementar e já dando, já ligando a pergunta que você me fez. Então, assim, primeiramente, eu recomendo ele fazer, caso
necessário uma avaliação para entender quais os processos cognitivos que estão comprometidos, né, no idoso, e certamente ele participar de uma oficina, de um processo de reabilitação ou de um treinamento cognitivo. Por que isso é importante? Por que esses processos são importantes? Já complementando esse bolo todo para finalizar. Como a Renata falou, desde a infância nós temos a questão da poda neural. Só que à medida que nós vamos envelhecendo, nós temos a questão tanto da neuroplasticidade quanto da reserva cognitiva. O que seria a neuroplasticidade? A neuroplasticidade é um recurso que o nosso cérebro tem de adaptar as conexões neuronais de modo a atender às demandas ambientais. Isso é muito comum vocês verem em pessoas que sofrem lesão cerebral adquirida. É aquela pessoa que sofre uma lesão, tem uma perda de memória, uma perda de alguma função. E o que acontece? Você estimula tanto que os neurônios que ainda foram preservados, eles assumem as funções dos neurônios perdidos. E o que isso teria a ver com a reserva cognitiva, principalmente nos processos demenciais? É importante porque a reserva cognitiva, ela funciona como um reforço, como um seguro, para que caso venha a se manifestar num cérebro, entre aspas, saudável, num processo de envelhecimento, um processo demencial, graças à estimulação cognitiva, você consegue ampliar, você consegue tornar mais amplo os sintomas iniciais de um processo demencial, porque é como se seu cérebro tivesse um seguro, para que, mesmo com o processo cognitivo ele já estando instalado naquele cérebro, alguns neurônios começam a morrer, o seu cérebro ele tem esse seguro, essa proteção através da reserva cognitiva, para que ele venha a prolongar os sintomas iniciais de um processo demencial. E o que vai causar essa reserva cognitiva? Fatores: escolaridade. Então, pessoas que estudam por muito mais tempo, você vai ter habilidades cognitivas diferentes, você vai poder pensar sobre o mesmo problema de formas diferentes, com diferentes habilidades cognitivas, porque você fazer uma dissertação, um TCC, estudar, se relacionar com pessoas, sair para a faculdade, exige N processos cognitivos. A profissão também ajuda. Claro, por exemplo, um engenheiro, um marceneiro, um eletricista, enfim, dependendo do tipo de profissão, você vai ter demandas cognitivas maiores ou menores, mas serão demandas que vão exigir alguma coisa do seu cérebro, e certamente isso vai auxiliar o seu cérebro na questão da reserva cognitiva. E como é que isso ajuda na questão, só para concluir, da estimulação cognitiva? É importante também reforçar o seguinte, que estimulação, treino e reabilitação não são sinônimos, são termos diferentes. A reabilitação é um termo emprestado da reabilitação motora, que serve principalmente para pessoas que têm uma lesão cerebral adquirida, aquela pessoa que realmente teve uma perda de memória, bateu com a cabeça. Isso é muito comum, isso no campo que a Renata estuda mais, para pessoas que têm as chamadas disfunções executivas. Isso é muito comum em motoqueiro, que bate, tem lesão, bate geralmente com a parte frontal. Então, essas pessoas realmente começam a ter problemas executivos. Então, você tem todo um processo de reabilitação. É claro que você faz inicialmente uma avaliação para você saber o que está comprometido e o que está preservado, e baseado nisso você elabora todo um protocolo para você elaborar exercícios que venham a você reabilitar minimamente aquele sujeito, a ele ter as capacidades dele restauradas. É claro que é importante também o seguinte: a psicoeducação. Você tem que informar para a família que o sujeito, ele certamente, dependendo da condição que ele venha a sair do acidente, caso ele saia vivo, mas com sequelas, que ele não vai poder novamente dirigir um carro, uma moto, e assim, para não frustrar o sujeito e para a família se preparar para outras coisas. Isso não só para sujeitos que venham ter essa questão de reabilitação cognitiva, mas para idosos que infelizmente estão em condição de Alzheimer, para você preparar não só a família que convive com aquele idoso, porque vai chegar um ponto que ele vai ficar irritado, ele vai ter comportamentos estranhos, ele vai, dependendo do estado, ele vai acabar fazendo as necessidades na própria roupa. Então, você prepara toda a família para essa psicoeducação, para que ninguém se assuste, porque a família adoece, o cuidador adoece, e você tem baterias que avaliam a saúde do cuidador e da família também, para que a família como um todo não adoeça junto. E tem que avaliar. Pode falar. É porque o Velasco Informa, a gente tem 1 hora só, né, no Instagram. Porque daí acho que informação até de tantas coisas maravilhosas que eu tô aqui sugando de aprendizagem. Acredito que todos aqui estão. A gente vai até marcar mais lives, viu, André? Porque maravilha, assim, foi maravilhoso, tá? Foi ótimo. Prescindíveis, né, Ana? Concordo, foram
bem importantes, tá? Então, eu quero agradecer a sua participação e, Obrigado. se der tempo, não sei se dá, ver 3 dicas aqui rapidinho para estimular cognitivamente idosos, só para a gente fechar com chave de ouro. 3 dicas para estimular idosos Isso. tomando as medidas protetivas de saneamento com relação à Covid, saia com o idoso, exercício físico é importante, então busque fazer uma caminhada, se não der para o idoso ir para academia, locais fechados, que isso é muito bom, o idoso ver novos ares, ver pessoas, porque se para a gente ficar confinado em casa já é complicado, imagina para eles. Segunda dica, estimular a leitura, acompanhar os fatos, acontecimentos, livros, e jogos também é importante, jogar com os netos, sabe? Isso tudo estimula o cérebro de alguma forma. Então é importante, e em casos assim um pouco mais complicados, não deixar de pedir ajuda profissional, tanto para idosos quanto para crianças com algum atraso do neurodesenvolvimento. Tá? Então Joyce, fica a sugestão. se não acabar aqui no Instagram, que se der tempo, a Maria perguntou, André, tem como testar a origem dessa perda e tentar reabilitar? Tem como através dos testes neuropsicológicos. Reabilitar depende muito da perda. Se for Alzheimer, o máximo que você vai conseguir é prolongar os sintomas através do treinamento ou da estimulação cognitiva. Mas o Alzheimer, infelizmente, você só acompanha e faz estimulação, mas você não consegue parar os sintomas. Vai chegar uma hora que o idoso ele vai estar num período que não vai ter mais jeito. Mas o máximo que você conseguir segurar, você vai conseguir. Mas tem que ser precoce. Excelente. E as minhas considerações finais aqui, só para fechar com chave de ouro, na infância, umas 3 dicas que eu vou dar aqui para a área também, né, em paralelo com a infância, é a importância do brincar, porque isso estimula cognitivamente. Brincar de estátua, né? Você estimula o Vai brincar com seu avô. Isso, inibitório, então vai ser excelente. Tá? Sim. Então, está E brincando, ler videogame. livros, brincar de adivinhação, isso ajuda a formular novos conteúdos. Gente, nós vamos ter que fechar aqui a live para a gente não perder, deixar tudo salvo no Instagram, tá bom? Isso. Obrigada, Obrigado, viu, gente, pela Obrigado, presença Renata. de todos. Foi um Obrigada, prazer. André. Vamos marcar mais Obrigado. lives, viu? Muito É obrigada, gente. nóis. Tchau, pessoal. Até a Tchau, gente. próxima. Obrigada. Tchau, pessoal. Foi um prazer.